Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de assistência de enfermagem em emergências. Na videoaula de hoje, nós iremos falar sobre os medicamentos utilizados nas emergências clínicas, com foco na administração segura. No caso da emergência, a maioria dos pacientes admitidos requerem, inicialmente, de medidas farmacológicas para aliviar e também controlar diferentes manifestações clínicas ou até mesmo evitar uma morte iminente decorrente, então, de falências orgânicas e também de desequilíbrio ácido básico e também de choques. Nessas situações, a obtenção do êxito terapêutico ele vai demandar, além das habilidades técnicas e diagnósticas, a de manejar a terapia farmacológica. Esta, sem dúvidas, é responsável pela recuperação de milhares de vidas, mas também pode ser a causa de morbimortalidade de muitos pacientes, principalmente quando o conhecimento acerca das reações adversas dos medicamentos, das reações medicamentosas também e das precauções relativas ao uso desses medicamentos, se eles não forem conhecidos. Desse modo, a administração de medicamentos é um dos processos de trabalhos mais complexos e um dos mais importantes nesse setor, pois tem relação com diversos tipos de profissionais, seja eles os médicos, farmacêuticos, os enfermeiros, os técnicos e os auxiliares de enfermagem também. Bem, vocês já sabem e já falamos bastante sobre os efeitos terapêuticos que os medicamentos fazem, por meio de ligações com receptores e tal. A magnitude do efeito produzido a partir da interação, ela depende então especialmente da concentração dessas substâncias no sítio de ação. Existem vários fatores que afetam essa variável, tais como a dose, a via de administração e a farmacocinética, que daí vai envolver a administração, a absorção, a distribuição, a metabolização e a excreção também do medicamento. Galera, a escolha da via de administração depende das propriedades físico-químicas dos medicamentos, também das condições físicas e mentais do paciente e do efeito desejado, pois é a via de administração que determina o início do efeito terapêutico. A pergunta que fiz lá na última aula e que o William e a Carla responderam muito bem, é verdade. O efeito, o medicamento via oral, ele demora mais para fazer o efeito, e por inúmeros fatores. No caso da pergunta lá, eu questionei a diferença de dosagem quando via oral ou parenteral. Então, porque no processo de metabolização do fármaco, pela via oral, uma parte vai para o fígado. Então, é desviado uma certa dosagem, porque ela então vai ser processada lá e depois ela vai ser excretada pelo fígado, que daí vai sair pelas fezes. Inclusive, quando falamos sobre toxicidade de um fármaco, estamos nos referindo aos problemas, principalmente hepáticos, que eles podem causar. Uma vez administrado, o medicamento então ele percorre o organismo, passando por fases que estão envolvidas lá no início, que é a absorção e a distribuição, e também na finalização, que é a parte de metabolismo e de excreção. Cada via apresenta uma farmacocinética particular, ou seja, o próprio perfil de absorção, de distribuição, de metabolização e de excreção. Calma, vocês não precisam também ficar tentando resgatar na memória o que são esses termos, tá? Então eu vou dar uma revisada sobre cada um deles antes de falarmos sobre os tipos de fármacos e os cuidados de enfermagem. Vamos começar pela absorção. A absorção, ela representa a transferência do medicamento do local de administração para a corrente sanguínea. Os fatores então, que influenciam esse processo incluem desde a via de administração, a solubilidade do medicamento e também as condições do local de absorção, tipo o fluxo sanguíneo tecidual, a motilidade do trato gastrointestinal, o pH também e até mesmo a dieta.
Então, as diferentes vias de administração, eles apresentam uma velocidade de absorção particular, que vai então depender da estrutura tecidual qual foi depositado o medicamento. Por exemplo, a absorção do trato gastrointestinal ela é lenta, quando comparado com a mucosa sublingual. A solubilidade dos medicamentos orais ele depende da formulação farmacêutica. E os líquidos, por exemplo, eles são absorvidos mais rapidamente do que os sólidos. Os medicamentos de caráter básico, eles são bem mais absorvidos no intestino, onde o pH é maior. Os ácidos fracos, eles são melhores absorvidos no estômago, onde o pH é menor. Então tem essas variações, né? O fluxo sanguíneo dos tecidos também interfere na velocidade de extração desse medicamento. Assim, quanto maior a vascularização do tecido, mais rápido também é a absorção. Situações de dor e de estresse, por exemplo, eles podem reduzir a absorção dos medicamentos. Então, justamente devido à vasoconstrição periférica. Então, uma dica. Medicamentos orais, eles são absorvidos mais facilmente quando administrado entre as refeições, porque a presença de alimentos geralmente retarda a absorção, além de haver a possibilidade de interação alimento-medicamento. Tá? Então, por quê? Alguns medicamentos eles são destruídos se administrados junto com as refeições, pelo aumento do ácido clorídrico que é inserido no estômago quando tem alimentos ali, né? Então, e como vocês sabem, o ácido clorídrico ele tem um pH super baixo, né? Justamente para ele conseguir fazer a quebra então das moléculas, né? desses alimentos. Então, quando administrado junto com o medicamento, ele pode simplesmente se destruir e não fazer nenhum efeito, tá? Entenderam? Então, vocês podem perguntar, mas o enfermeiro ele não vai escolher a via de administração do fármaco. Ok, mas o conhecimento de fatores que interferem na absorção pode auxiliar a administrar o medicamento de modo correto. Sobre as condições clínicas que afetam a absorção do medicamento, só revisando, tá? São as alterações do fluxo sanguíneo decorrente então da redução de débito cardíaco por insuficiência circulatória, que são os ICs, né? Também da insuficiência cardíaco congestiva, que é o ICC, ou do envelhecimento, que acarreta na diminuição da absorção dos medicamentos. Uma curiosidade interessante, na IC, a absorção de medicamentos por via intramuscular ou subcutânea também, eles vão ser reduzidos, tá? Então, medicamentos tipo a morfina, quando administrados por via subcutânea em pacientes com IC, deve ter um ajuste de dose, justamente para que evitar a ineficácia terapêutica, devido à baixa perfusão tecidual. Beleza, agora que já falamos sobre absorção, vamos falar sobre o segundo processo, que é a distribuição. Aliás, eu não sei se vocês aprenderam lá em farmacologia a sigla LADME, tá? Eu aprendi isso já faz uns 9 anos atrás, que significa liberação, absorção, distribuição, metabolização e excreção. Tá? Então, é um macete fácil de lembrar. Essas são as 5 etapas então da farmacocinética. Tá? Eu acabei não falando sobre a liberação, porque ela é um processo de liberação do fármaco, então dentro da sua forma farmacológica, né? Então que ele vem produzido, tipo cápsula, dragem, comprimido, aerosol, porque tem muitos tipos, né? Tem muitos tipos mesmo. Bom, voltando então lá para a distribuição. Ela diz respeito ao deslocamento do medicamento da circulação sistêmica para o tecido. Então, quando os medicamentos acessam a circulação sistêmica, uma fração é rapidamente distribuída aos tecidos, a que chamamos de fração não ligada, e outra liga para as proteínas plasmáticas, então chamamos ela de fração ligada.
A fração ligada não é capaz de atravessar as membranas biológicas, então serve de reservatório dos medicamentos. Entretanto, quando a fração não ligada, que é a forma ativa, né, diminui lá nos tecidos, os medicamentos então soltam-se dessas proteínas plasmáticas, então reduzindo o nível desse fármaco na corrente sanguínea e vai então em direção ao tecido. Então, novamente, quando administramos uma medicação, tem a liberação do fármaco, certo? Aí ele é absorvido, né, pelo organismo e vai para a circulação, né? Antes de ir para o tecido, que é para produzir os efeitos então desse medicamento. Então aí tranquilo, né? Acontece que nem todo medicamento que está lá na corrente sanguínea irá para o tecido de uma vez, tá? Uma parte até vai. Só que daí o restante ele fica lá esperando. Aí quando essa primeira parte vai para o tecido, faz a sua ação lá bonitinho, aí ele começa a diminuir, né, a sua concentração, porque ele já está sendo utilizado nas células. Aí aquela outra parte que fica lá esperando, aí sim ela sai da corrente sanguínea e vai para o tecido. É como se fosse um congestionamento, tá, de carro. Tem uma fila enorme lá de carro, alguns estão indo e outros que estão mais lá para o final, eles estão lá parados. Então você pode estacionar, sai, vai lá, compra umas brusinhas, aí ele volta, daí quando começa a desafogar o trânsito, você vai lá, entra novamente e segue a direção, né? Então acho que assim fica um pouco mais didático para vocês entenderem. Agora eu vou fazer uma pergunta bem simples, tá? Para vocês responderem lá no grupo, tá? Dessa vez não vai valer nota, tá? Porque ela é bem simples. Então eu quero saber de vocês por que isso acontece, tá? Por que é interessante esse processo de liberação do fármaco na corrente sanguínea para o tecido, né? Aos poucos. Também, o que aconteceria se o fármaco fosse de uma vez para o tecido, né? Todo aquele fármaco fosse de uma vez para o tecido. O que aconteceria? Bom, da mesma forma como na absorção, na distribuição também tem algumas condições clínicas que podem afetar ela. Tá? Alguns já até mencionei aqui, como é o caso da ICC, né, e na IC, que daí os medicamentos eles são distribuídos de uma forma precária para os tecidos, que são menos irrigados, né? Então acaba expondo então os órgãos, tipo coração, cérebro, pulmão, a concentrações maiores, né, desse fármaco. Porque pensem comigo, eu vou fazer uma comparação assim bem estranha, tá? Mas que facilita. Digamos que você tem um campo de futebol. Tá? E você precisa irrigar esse gramado, tá? Desse campo, e você tem 100 litros de água para fazer isso. Parece bem simples, né? Só que próximo das laterais desse gramado, além da grama, cresceram também plantas com espinhos, tá? Tipo, muito espinho, o que vai então dificultar o acesso lá para aquelas regiões do campo. Então você teria dois caminhos, né? Ou você usa esses 100 litros de água nas regiões centrais, né? Onde o gramado ele tá melhor, né? Que você consegue ter acesso, né? E deixa então de lado os laterais, onde você não tem acesso, né? Ou então você só utiliza a quantidade ideal para você irrigar essa parte central, tá? Então desses 100 litros você utiliza tipo 40 litros, né, só para a parte central. Então é esse mesmo mecanismo, tá? Se está com uma diminuição na circulação sanguínea nas extremidades, então está chegando menos aporte sanguíneo neles. Se você administrar uma dosagem igual, né, a mesma dosagem, sem considerar essa condição, você então estará enviando mais medicamentos para as regiões melhor irrigado, e nessas extremidades eles vão continuar então com um fluxo diminuído, né, da mesma forma. Um outro fator que dificulta a distribuição dos medicamentos
é a idade. Tá? Então, nos idosos, a redução de massa de tecido adiposo, também da água corporal, da massa magra e das proteínas plasmáticas, faz ampliar os efeitos antidepressivos dos corticosteroides. Pronto, agora vamos para a terceira parte, que é o que mesmo? Lembra lá do Ladmo, né? Então, a liberação, a absorção, distribuição, que já falamos. E agora vem o quê? Isso mesmo, vem agora a metabolização, tá? Que é o metabolismo. Essa parte ela é bem interessante, pessoal. A metabolização de medicamentos ocorre no pulmão, nos rins, no intestino, no sangue e principalmente no principalmente no fígado, tá? Então, esse órgão ele representa o principal laboratório que sintetiza então proteínas plasmáticas e enzimas que são responsáveis por catalisar reações químicas de transformação de nutrientes e medicamentos em compostos menos ativos, tá? mais semelhantes às moléculas de água. Tá? Então, para que eles sejam eliminados, né, do nosso organismo. Então, vou fazer agora uma outra perguntinha, também bem tranquila, também não vai valer nota, tá? Então, só para vocês interagirem melhor. Por onde os medicamentos eles são eliminados do organismo, tá? Essa é bem fácil, então escrevam só lá no grupo. Como de praxe, também vou comentar então sobre algumas condições clínicas que afetam a metabolização. Tá? Então, galera, na interação que tivemos lá na última aula, e nessa aqui eu também já comentei, né, um pouquinho sobre o papel do fígado na administração dos medicamentos. Então, agora eu vou falar justamente sobre a insuficiência hepática. Tá? Geralmente, ele é ocasionado por lesões como a cirrose, também a hepatite. Tá? Então, eles fazem diminuir o fluxo sanguíneo hepático, né? O que, então, aumenta as concentrações séricas dos medicamentos que são administrados por via oral. Então, pensando naquilo lá da nossa última aula, de que uma medicação então parenteral, a dosagem precisa ser menor, né, porque não tem aquele desvio, né, causado pelo fígado. Então, se o fígado não está funcionando adequadamente, logo a medicação por via oral, que já vem uma concentração maior, né, já pensando já nessa perda hepática, agora ele vai ter uma concentração ainda maior, né, no organismo. Lembrando, então, gente, isso em casos de insuficiência hepática. Então, o medicamento oral, ele não vai estar sendo metabolizado pelo fígado. Então, logo, não vai ter essa diminuição dessa concentração. Então, toda aquela alta dosagem que vai para a corrente sanguínea, consequentemente, ela vai para os tecidos. Então, não vai ter aquela perda, aquela fração, né, de perda que iria para o fígado. Então, o que fazer nesses casos? Né? Então, gente, nessas condições, aí você precisa lembrar o médico que precisa prescrever, então, um medicamento que não passe pelo fígado. Né? Como, por exemplo, medicamentos que são excretados, são metabolizados e excretados por via renal. Aí ele vai evitar maiores danos, né, para esse paciente. Um outro fator que não vou também me ater profundamente é que alguns medicamentos têm características de aumentar a degradação e a excreção de outros medicamentos que ele entra em contato. Então, tipo, você faz o uso de um carbamazepina, né, que é um exemplo de medicamento que faz isso, tá? Aí você usa ele em conjunto com um outro medicamento qualquer, pode ser um propanolol, né, que tenha para quem tem pressão alta. Então, o carbamazepina ele vai fazer o organismo excretar rapidamente o propanolol, antes mesmo dele fazer efeito. Aí fica como se você nem tivesse tomado. Então, se a pessoa já tomou lá o propanolol
para um pico hipertensivo, que, né, tem essa finalidade, ele vai continuar com a pressão alta, porque o carbamazepina então vai suprimir então o efeito do propanolol, tá? E ao contrário também acontece, tá? Então alguns medicamentos eles vão retardar a degradação do medicamento. Então um medicamento que vai ter a liberação lá, né, no organismo durante 4 horas, por exemplo, aí ele pode retardar esse processo e fazer que essa liberação ocorra durante 8 horas, tá? Então isso pode ser tóxico para o organismo. Agora, finalmente, vamos falar sobre a excreção, então, que é a última parte lá, a última etapa do LADME, tá? Do mesmo modo como na metabolização, a excreção ela também pode ser feita por vários órgãos, tá? Como rins, fígados, intestino e pelas glândulas exócrinas, né? Gente, agora que eu tô lembrando, eu pedi já para vocês falarem, né, quais são os locais para onde é feito a excreção, né? E eu esqueci que eu já ia comentar sobre esses locais. Então podem ignorar, né, aquela segunda pergunta que eu fiz lá agora há pouco lá para vocês. Bom, voltando então, o que vai escolher por qual via vai ser excretado é a composição química da substância, tá? Então, por exemplo, as glândulas exócrinas, elas excretam medicamentos lipossolúveis. Então, quando o medicamento eles são excretados pelo trato gastrointestinal, muitos passam por transformações químicas no fígado e elas são então eliminados pela bile, que daí vai então para o intestino e daí sai nas fezes, né? Então é importante saberem que fatores que afetam o peristaltismo, tá, alteram também a excreção dos medicamentos pelo trato gastrointestinal. Por exemplo, os laxantes eles aceleram a excreção, tá? E já os analgésicos opioides, que já vimos lá nas aulas passadas, eles retardam esse processo. Mas assim, a grande maioria dos medicamentos é biotransformado então no fígado e excretado pelos rins, tá? Alguns inclusive saem do corpo de forma inalterada ainda. Quando a excreção renal ela está prejudicada, aí é necessário fazer um reajuste de dose para evitar então a toxicidade do medicamento. Na ausência de situações clínicas, a ingestão líquida normal assegura de boa a eliminação então, do medicamento, tá? As condições clínicas que podem afetar a excreção então, como já dito, a redução do fluxo sanguíneo renal, que daí vai diminuir a taxa de filtração glomerular e, consequentemente, vai ter então um atraso na excreção de medicamentos por essa via. Bom, gente, agora que eu já fiz um apanhado geral sobre farmacocinética, agora nós vamos falar então sobre os medicamentos mesmo, né, que são utilizados em situações de emergência, tá? Então, o primeiro grupo que eu vou abordar são o dos broncodilatadores. Uma das principais manifestações clínicas que afetam o bom funcionamento do sistema respiratório, então levando o paciente a buscar um atendimento em emergência, é o broncoespasmo, tá? Então, que pode ter origem em diferentes doenças, né, como a asma brônquica, pneumonias, doença pulmonar obstrutiva crônica, né, que é o DPOC, fibrose cística e nas reações anafiláticas. Nessas situações, são recomendados medicamentos de diferentes classes terapêuticas e que podem então ser administrados por distintas vias, dependendo, é claro, das condições clínicas do paciente. As principais classes terapêuticas indicadas para esses casos são os agonistas adrenérgicos, também os derivados de xantina, os anticolinérgicos e os corticoides. Então não se preocupe então que eu vou falar sobre cada um deles, tá? Os agonistas adrenérgicos talvez vocês não conheçam por esse nome, tá? De classe terapêutica, mas ele vai então incluir a adrenalina,
a terbutalina, o fenoterol, tá? O sabutamol também. Então, a ação do sistema respiratório é decorrente da estimulação dos receptores beta-2 adrenérgico, né, presentes no pulmão, e que então resulta no relaxamento da musculatura lisa da árvore traqueobrônquica, tá? Então, ocasionando então a broncodilatação. Além disso, eles também inibem a liberação de mediadores químicos envolvidos na precipitação do broncoespasmo. Tá? Então, o tempo de início do efeito terapêutico dos medicamentos dessa classe, eles são bem distintos. Então, porém a metabolização dos efeitos hepáticos e excreção é renal. No início do efeito da adrenalina é imediato, então leva cerca de 1 minuto, tá? Então, isso quando utilizado por via inalatória. Agora, sobre os derivados de xantina, eles devem se tomar bastante cuidado, principalmente em idosos, tá? Em pacientes também com doenças cardiovasculares e hepáticos, ou até mesmo quem tem diabetes e hipertiroidismo. Essa classe é um pouco menos utilizado, então também não vou ficar falando muito sobre ele, tá? Mas é importante que vocês saberem que ele causa então muita reação, tá? Quando administrado com outros fármacos, tipo amiodarona, ondansetrona, dobutamina, etc. E agora, por último, ainda nessa classe, né, dos broncodilatadores, são os hipratrópio, tá? É uma trava-língua esse nome, tá? Eles também têm uma ação broncodilatadora, né? E isso é resultado então da inibição da liberação da acetilcolina, que é um neurotransmissor responsável por toda a ação motora, né, que a gente tem. Então, só que nesse caso ele faz o relaxamento da musculatura lisa brônquica. Então, esse grupo em especial faz a redução das secreções produzidas pelas mucosas nasais e brônquicas, tá? Então, ele tem que ser... a pessoa que está lá, por exemplo, na UTI, tem que se ligar, né, porque ele vai causar então bastante ressecamento. Bom, agora eu vou falar sobre os cuidados então, de enfermagem, então, na administração então, dos broncodilatadores. Olha que legal. Primeira coisa, gente, precisa então avaliar o estado mental desse paciente. Tá? Então, esses medicamentos, eles são perigosos. Tá? Então, eles podem levar a confusão mental, então ele precisa estar atento. Tá? Então, monitorar a função respiratória, tá? Capacidade vital, ritmo, amplitude, volume de expiração forçada, gasometria arterial e também fazer a ausculta pulmonar. Deve-se também avaliar a quantidade e a coloração da secreção pulmonar, tem que verificar a PA, né, a pressão arterial e também a frequência cardíaca, verificar sinais de reações alérgicas, né, pois algumas soluções de adrenalina possui sulfato, que pode então também causar reações alérgicas. Interromper, né, a administração do medicamento caso ocorra broncoespasmo e, claro, sempre comunicar ao médico, né? Também orientar o paciente a enxaguar a boca após o uso inalatório de adrenalina. Isso é importante. Bom, pessoal, agora eu vou falar sobre os sedativos e hipnóticos, tá? Então, que é a segunda classe. Os hipnóticos sedativos, eles produzem depressão no sistema nervoso central, tá? Em graus variados. Então, eles podem então resultar na sedação, na hipnose, na anestesia e até o coma, tá? Então, isso dependendo da dose, claro, da via de administração e da sensibilidade do paciente. Na urgência e emergência, esses agentes são prescritos com o objetivo de controlar estados confusionais. Tá? Então, induzir, facilitar ou manter o sono, ou também facilitar a intubação, a realização de procedimentos invasivos e até mesmo a ventilação mecânica. Além disso, eles ajudam então no alívio do medo, da ansiedade então desse paciente, bloqueando a resposta fisiológica então ao estresse. As classes terapêuticas mais utilizadas são os benzodiazepínicos, os neurolépticos e os analgésicos opioides, que já discutimos bastante já em aulas passadas, né?
Sobre os benzodiazepínicos, os efeitos deles resultam então das ações do sistema nervoso central. Todos os representantes deles têm a capacidade de reduzir a ansiedade, causar também a sedação, a hipnose e o relaxamento muscular. O clonazepam e o diazepam, eles possuem ação anticonvulsionante. Então eles são bem seguros porque tem uma boa margem de segurança. Então mesmo em altas doses, raramente eles são fatais, tá? Exceto, é claro, caso esteja associado com algum outro depressor do sistema nervoso central. Então esse tipo de medicamento, ele está muito ligado com o controle da resposta emocional, tipo medo, ansiedade, tá? Então, e relacionados à dor. Eles são bem úteis quando no combate da insônia e a contração muscular também, que acompanha a sensação dolorosa, bem como na redução do estresse do paciente. Então, as precauções relativas ao uso dessa classe farmacológica inclui pacientes com doenças respiratórias obstrutivas, também idosos e aqueles que fazem uso de outros depressores do sistema nervoso central. Os sintomas da abstinência então, dos benzodiazepínicos são, por exemplo, ansiedade, agitação, irritabilidade, depressão, insônia, anorexia, tontura, cefaleia, fraqueza, náusea, vômitos. Então, esses sintomas eles podem surgir até uma semana depois da suspensão do medicamento, devido à atividade farmacológica dele, tá? Que tem uma ação assim, bastante prolongada. Uma situação interessante em pronto-socorro é o seguinte: muitos pacientes com depressão fazem uso de benzodiazepínicos, né? Então, muitas vezes ele está associado também à tentativa de suicídio por meio de intoxicação exógena, né? Quando o paciente então ele ingere uma alta dose do fármaco. Aí ele vai lá para o pronto-socorro fazer a lavagem gástrica, né, com o fim de retirar então esse medicamento do corpo, né, do paciente. E também é utilizado um antagonista específico para esse benzodiazepínico, tá, que é o flumazenil. Então ele vai causar alguns efeitos no organismo do paciente, tipo lacrimejamento, náusea, provoca bastante vômito, tá? Então, agora sobre os neurolépticos, a ação deles é pelo bloqueio dos receptores pós-sinápticos de dopamina, e ele também causa um bloqueio também nos alfa-adrenérgicos e anticolinérgicos, além de fazer a depressão do córtex cerebral, tá? Também do hipotálamo e do sistema límbico, tá? Que controla toda a parte motora, né? Sobretudo a agressão. Bem interessante também isso aí. Então, eles são muito utilizados nas emergências. Geralmente se usa clopromazina e o haloperidol. Também é preciso ter cautela na administração desses fármacos, tá? Porque principalmente quem tem doenças cardiovasculares, hepáticas, renais, respiratórias, crianças e idosos, também quem tem crises convulsionantes. Galera, nas emergências psiquiátricas é muito comum utilizar esse medicamento, tá? Então, principalmente no SAMU, quando se busca indivíduos que estão em surto, né, psicótico, em decorrência do uso de drogas psicoativas. E aí é um grande problema, porque daí a droga que ele utilizou muitas vezes compete com o fármaco. Então, no início, acaba não fazendo efeito, e como se geralmente ainda está muito agressivo. Então, acaba administrando mais e mais, até um ponto que esse medicamento então, ele começa a sobrepor a droga que o indivíduo utilizou. Aí vem um grande problema. Em muitos casos, rapidamente então pode criar uma depressão respiratória, tá? Que vai fazer então o paciente cair abruptamente seu nível de consciência. E aí que em muitos casos pode acabar causando uma parada cardíaca, tá? Ainda às vezes dentro da ambulância. Aproveitando já para falar sobre os cuidados da enfermagem, então na administração desses sedativos, né, e hipnóticos, deve-se avaliar o estado mental, né? Então orientação, humor, comportamento, presença de alucinações antes e após o tratamento. Tem que
tem que avaliar a pressão, respiração, pulso, antes da administração e a cada 4 horas, durante então todo o período em que o paciente fará então uso então dessa classe de fármacos. Observar sinais frequentes como síncope, tontura, palpitação, taquicardia, hipotensão ortostática, avaliar sinais da síndrome extrapiramidal e da síndrome neurológica maligna, monitorar funções renais, hepáticas e hematológicas, verificar o débito urinário, então pode palpar então a bexiga, né, se houver um baixo débito, isso para então buscar, né, sinais de retenção urinária. Também é importante observar as eliminações intestinais, orientar o paciente e os familiares sobre os sinais então da síndrome extrapiramidal, né, para evitar então atividades que envolvem a atenção, né, tipo mexer em algum maquinário ou mesmo dirigir, né, porque a pessoa ela vai estar com um nível rebaixado então de consciência. Então, pela síndrome pode causar então muitas vezes tontura, falta de atenção, tal. Bom, galera, agora eu vou falar sobre a terceira e última classe, né, farmacológica, que é muito também utilizada em pronto-socorro, que são os anti-inflamatórios não esteroides. Eles são constituídos então por um grupo bem diferente de medicamentos, tá, que vão diferir quanto à estrutura química e também a farmacocinética. As reações adversas também são diferentes e principalmente a eficácia analgésica e anti-inflamatória. Sobre esses analgésicos a gente já falou bastante nas aulas passadas, né? Então aqui eu vou falar mais sobre a ação anti-inflamatória mesmo, tá? Então, até porque a analgesia provocada nesses fármacos é mais moderada, tá? Então, nesse grupo vocês vão conhecer muitos, né? Até porque existe mais de 50 diferentes tipos, tá? Os mais conhecidos são, como por exemplo, o AS, citoprofeno, diclofenaco, pode ser potássico ou sódico, dipirona, ibuprofena, piroxicam, o solinato, enfim, tem muitos outros, né? Eles, em geral, então, têm 3 propriedades farmacológicas, né, de reduzir a dor, né, que é a ação analgésica, a inflamação, que é a ação anti-inflamatória, e a da febre, né, que é uma ação antipirética. Os efeitos analgésicos e anti-inflamatórios decorrem da capacidade desses fármacos de inibirem e bloquear a liberação de algumas substâncias que sensibilizam as terminações nervosas, né? As terminações nervosas nociceptivas, tá? E que provocam vasodilatação da musculatura, né? O que causa dor, a hiperemia, o calor, o rubor, também lá no local da lesão. Já o efeito antipirético, que é o de diminuir a febre, ocorre pelo bloqueio então das prostaglandinas nos centros termorreguladores hipotalâmicos. Os sinais e sintomas de intoxicação causado por algum desses anti-inflamatórios são, por exemplo, zumbidos, alterações no padrão auditivo e visual, a sudorese, a febre, a letargia, confusão mental, náuseas, vômitos. Gente, são muitos fármacos desse grupo e cada um então, deles tem uma ação que pode ser diferente um do outro, né? Então, assim como as reações adversas. Então, não tem como eu falar de todos, tá? Então, de cada tipo. Então, quando vocês estiverem trabalhando, verifiquem lá quais são os anti-inflamatórios disponíveis, né, no setor e estudem eles, tá? Agora, para finalizar nessa aula, eu vou falar sobre os cuidados de enfermagem na administração então, dos anti-inflamatórios. Primeiro, como eu já disse também nos demais, né, avaliar o estado mental, como a orientação, a atenção, a função motora, o equilíbrio, a audição, avaliar a pressão, respiração, pulso, investigar a presença de sintomas no trato gastrointestinal, observar a presença de sangue nas fezes, verificar o débito urinário, monitorar as funções renais, hepáticas e hematológicas. Isso logo vocês vão aprender comigo, tá? Então, vocês vão
aprender a interpretar vários exames laboratoriais, tá? Importante, gente, administrar com alimentos para reduzir a irritação gástrica, tá? E por fim, avaliar a dor do paciente antes e após o uso de anti-inflamatórios. Bom, gente, eu espero que vocês tenham curtido essa aula. É um pouco complexo, tá, esse tema, mas como eu disse na aula passada, aproveitem, tá, que não é muito extenso o tempo do vídeo. Vá parando, vai fazendo suas anotações, né? Esse conteúdo não é importante só para urgência e emergência, tá? Isso vai servir para vocês para a vida profissional, tá? Então, independente do setor que vocês forem trabalhar, beleza? Eu agradeço, então, mais uma vez a atenção de todos, desejo bons estudos e nos vemos, então, na nossa próxima aula. Até mais!